Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe Silva. Muitas pessoas têm dúvidas de como será o final dos tempos e quais os sinais, e hoje eu vou te mostrar, baseado na Bíblia. Quando o assunto é a volta de Jesus, precisamos lembrar de três coisas ditas no Novo Testamento. Primeiramente, a Bíblia diz: daquele dia e hora ninguém sabe. Está lá em Mateus 24, versículo 36. Qualquer tentativa de prever não passará de soberba e heresia, loucura e engano. Todos os que tentaram predizer a data da vinda do Senhor ou o fim do mundo caíram em vergonha, em descrédito, porque a afirmação de Jesus é inconfundível. O tempo de Deus não segue as mesmas referências da contagem terrena dos dias. Contudo, isso não significa ficarmos alheios aos sinais dos acontecimentos profetizados nas Escrituras Sagradas. O nosso papel é permanecer vigilantes em oração, cumprindo o dever que cabe a cada um de nós desempenhar no mundo. Em segundo lugar, a Bíblia diz: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Apesar de não saber o dia e a hora, isso não significa que estamos distraídos e que a volta de Jesus, bem como seus resultados, seja uma surpresa para nós. Se somos cristãos atentos, então estamos preparados para esse momento. E por fim, ainda um terceiro versículo: compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 3. Há sinais indicando que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas está próxima. Estão acontecendo coisas importantes que não podem ser ignoradas. E considerá-las fatos corriqueiros da vida pode ser considerado uma enorme falta de discernimento. Nunca ficou tão claro os sinais no céu e na terra como esse ano de 2020. Muitas pessoas têm dúvidas de como será o final dos tempos, e eu vou te mostrar, baseado na Bíblia, a volta de Jesus. Você provavelmente já ouviu falar de todos eles, mas unidos da forma que estão agora, vai te permitir um panorama abrangente dos sinais dos tempos, como uma nuvem ampla que surge no horizonte alertando para aquilo que virá. Sinal: falso profeta e o anticristo. O falso profeta, ele surgirá como um ser humano de carne e osso, inspirado por Satanás. Ele imitará os profetas bíblicos, que eram inspirados pelo Espírito Santo, e ele anunciará o anticristo como o Messias. O falso profeta agirá como João Batista, que anunciou a vinda de Cristo, e será capaz de realizar sinais sobrenaturais como Elias, Isaías, Eliseu e outros grandes homens do Antigo Testamento, a fim de provar a veracidade do seu testemunho. Ele também exigirá que o mundo adore o anticristo e receba sua marca, e aquele que se recusar a fazê-lo será morto. Veja o que a Bíblia diz: ele exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, do 12 ao 15. E em Mateus, capítulo 24, do 4 ao 5, Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui Jesus fala claramente sobre pessoas
que tentarão usurpar o título de Cristo ou Messias, negando que ele é o verdadeiro. Isso já acontece em alguns lugares do mundo. Podemos ver que os sinais dos fins dos tempos estão por toda parte. Pessoas que seguem cegamente a líderes espirituais, que fazem sinais e milagres e se intitulam até mesmo de segunda encarnação de Cristo. Fora isso, ainda existem pessoas que esperam pelo Messias e não creem que Jesus é Deus, como os judeus. Podemos incluir aqueles que atribuem a Cristo ensinamentos em que ele não tem nenhuma participação, ou que acrescentam à palavra coisas que não foram ditas por Jesus. Não devemos acreditar em ninguém que diz ser Jesus. Quando Jesus vier, todos os verão em sua glória. Também devemos tomar cuidado com quem diz ser profeta. Se um profeta contradiz a Bíblia ou tenta desviar do evangelho verdadeiro, é um falso profeta, vindo para enganar. O surgimento do anticristo inaugurará a grande tribulação, como está escrito: não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O Senhor Jesus afirmou que quando o anticristo surgir, dará início a um período que nunca houve igual no mundo. Será diferente das tragédias e guerras mundiais, como também das pandemias e doenças que já tivemos no planeta, os quais jamais puderam ou mesmo poderão dar início à grande tribulação. O anticristo será um líder que busca a paz e trava guerras. Na busca de paz, ele será bem-sucedido e enganador. Ao travar guerras, ele será destemido e destrutivo. O falso Cristo vai exigir ser adorado. Ele é descrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é um objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, ou seja, um abominável anticristo. E em Daniel 7 lemos que ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e meio tempo. E tanto a besta, que é o anticristo, quanto o falso profeta serão possuídos pelo espírito do dragão, que é Satanás ou o diabo. Isso explica o motivo deles terem poder e carisma incríveis. E de fato, as pessoas inconscientemente vão adorar o próprio Satanás por causa de tudo isso. Sinal: guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Está lá em Mateus 24, versículo 6. Desde que podemos nos lembrar, as conquistas do mundo acontecem por meio de guerras, tomando não só as guerras do passado, que mantêm seus fantasmas sobre a humanidade até hoje. Temos guerras acontecendo há anos em diversos locais do mundo. Por exemplo, a guerra entre Israel e a Palestina, ou a guerra civil da Síria. São combates terríveis que, enquanto tomamos nosso café, matam milhares de pessoas do outro lado do mundo. Fora isso, temos as guerras ideológicas, guerras entre facções criminosas, entre tantas e outras disputas sangüentas que acontecem ao nosso redor. Guerras e rumores de guerras são um dos sinais mais visíveis de nossa história atual. Veja como está escrito: então lhes disse, então levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Lucas 21, 10. Apenas 21 anos após ter terminado a Primeira Guerra, quando o mundo achava que estava em paz, estourou a Segunda Guerra, que deixou um saldo de 77 milhões de mortos. Destes, pelo menos 7 milhões de judeus. A bomba atômica
atirada sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945, trouxe ao mundo o conhecimento de um poder de destruição nunca antes sonhado. Sinais: tragédias naturais e fome. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mateus 24, 7 ao 8. Terremotos, maremotos, deslizamentos, vazamentos de usinas nucleares, tsunamis, inundações, erupções de vulcões, lixo tóxicos, poluição, miséria, epidemias, doenças terríveis e tantas outras tragédias se alastram por todos os locais da Terra. Muitas vezes questionamos os motivos dessas coisas continuarem acontecendo. Os sinais do fim dos tempos nos mostram que o tempo final está chegando. Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. Não há perspectivas positivas nesse sentido. São filmes a todo momento sendo lançados sobre o Apocalipse. E não podemos deixar de falar da pandemia do coronavírus que tomou conta do planeta. Aliás, a Bíblia trata de forma objetiva, chamando esse período da história como o tempo da angústia e dificuldade, como nunca antes visto na Terra. O coronavírus, assim como outras tragédias vivenciadas pelo mundo, faz parte das dores proferidas por Jesus. Mas Jesus nos alertou sobre elas. Esses são os sinais de que o mundo está chegando ao fim. A maldade humana traz suas consequências, e a terra geme por isso. Sinal: perseguição. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Mateus 24, 9. Podemos nos considerar sortudos por poder defender a nossa fé, ir à igreja, publicar versículos bíblicos, ler textos em blogs cristãos, mas não se engane, o mundo está cada vez mais hostil à palavra da verdade. Os cristãos têm sido considerados opostos aos conceitos humanistas da aceitação e tolerância. Quando pensamos que há rejeição apenas em países dominados por fortes ideologias religiosas ou extremistas, devemos nos lembrar que ao nosso redor, em nosso círculo social, nas decisões políticas e na mídia, a oposição à nossa fé se torna cada vez mais tangível. Muitos cristãos, ao ouvirem essas palavras de Jesus, demonstram dúvidas sobre se elas realmente acontecerão. No máximo, pensam eles, a perseguição será mais branda que nos tempos iniciais da igreja, e provavelmente não será de longa duração. Entretanto, a passagem apresentada no Evangelho é extremamente atual e verdadeira. Nunca, em 2000 anos de história, a comunidade cristã foi tão perseguida. Na China, o país mais populoso do planeta, há perseguição de cristãos, e em muitos países islâmicos não há espaço para os cristãos, que ainda são considerados passíveis de perseguição e são julgados como infiéis. Nos demais países, em geral, onde se destacam os humanistas seculares, tão orgulhosos da sua capacidade intelectual e de sua tolerância total a tudo, os cristãos são os mais severamente e sutilmente perseguidos. Sim, embora muitos não percebam, a perseguição aos cristãos está bem presente nesses tempos em que vivemos. E ela não é pequena. Por isso devemos estar preparados, pois a qualquer momento ela pode atingir a cada um de nós de modo pessoal. Quanto tempo será que teremos até que nos amordassem? É algo a refletir. Sinais, fim dos tempos. Afastamento e ódio. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Mateus 24, 10. Se já não bastasse as guerras ao nosso redor e a perseguição, temos ainda as guerras dentro da nossa própria casa, da nossa própria igreja, com nossos irmãos na fé. É cada vez mais comum ou menos surpreendente encontrar escândalos terríveis envolvendo líderes religiosos, músicos cristãos e até mesmo pessoas do nosso pequeno grupo. Do grande ao pequeno, não importa.
O inimigo tem infiltrado a sua maldade em meio aos que conhecem a palavra e afastado os seus corações da verdade de Deus. A Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, avisa aos cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias. Ele ressalta que uma grande apostasia precederá a segunda vinda de Cristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 3. Sinal: falsos profetas. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Mateus 24, 11. E muitas coisas que hoje em dia eu tenho ouvido por aí, como por exemplo, que nada, Deus ama todos. Deus quer que você seja feliz, não importa como. Não julgueis, ou isso é figurado. Entre tantos outros conceitos que têm proliferado em nossos corações. São pregados por falsos mestres que abandonam os ensinamentos do Senhor para terem aceitação social e benefício próprio. Alcançar fama, dinheiro, popularidade, fazer revelações, profecias falsas, ignorar o perigo do pecado, exigir obras para alcançar a salvação e por aí vai. Essas pessoas pregam fábulas e alegorias antibíblicas. Na verdade, elas proclamam um falso evangelho. É nesse cenário que cristãos nominais, falsos ministros e falsos profetas aparecem para tentar corromper o entendimento das pessoas. Eles anunciam uma mensagem sem Jesus. Infelizmente, essas pessoas estão nos púlpitos de algumas igrejas. Elas estão nas pregações que muitos escutam, estão nos livros que muitos leem e também nos hinos que muitos cantam. Esse é o resultado da apostasia, o surgimento de novas verdades, novas igrejas, novas doutrinas, nada mais é do que o abandono da verdadeira fé. Tudo isso tem sido plantado e conquistado cada vez mais espaço no mundo, por meio de milhares de falsos profetas, escolhido para trazer o engano ao mundo, inclusive para o meio daqueles que creem. Por isso devemos conhecer a palavra e estarmos alertas para as novidades perigosas do mundo. Sinal: pecado e falta de amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. A luz virou trevas, e as trevas, luz. O amargo, doce, e o doce amargo. O bem é mal, e o mal é bem. O pecado não mais se envergonha do seu pecado, gaba-se dele. O problema do pecado não é que ele se multiplicou tanto, é que ele se tornou virtude, e quem dele não abusa é contado como louco ou insano. E por conta disso nós vemos esposas, maridos e até mesmo crianças assassinados, famílias destruídas, cobiça, roubo, brigas, falta de respeito. Tudo isso tem sido divulgado em nossa TV a cada segundo. Os sinais do fim dos tempos estão por toda parte. Devemos ficar atentos. Ao andarmos nas ruas, nos deparamos com isso. Vemos pessoas dando mais valor aos animais do que ao seu próximo, passando necessidade. Por conta da maldade, o amor e a compaixão se esfria, e o fruto disso são corações endurecidos e consequências chocantes. Sinal: a palavra será anunciada em todo o mundo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Não será o fim enquanto todo mundo não conhecer as boas novas do Evangelho. Jesus deixou claro que ninguém ficará de fora. Todos ouvirão sobre a sua verdade e terão a oportunidade de aceitá-la.
quando finalmente todas as nações tiverem ouvido a mensagem da cruz, feito a sua escolha, então chegará o fim. Nenhum povo da terra cresceu em número como os evangélicos. No mundo inteiro há testemunho dos crescimentos das igrejas evangélicas. Na Coreia do Sul, por exemplo, a população cada vez aumenta mais. E em 2012, a maior igreja do mundo se encontrava lá, com mais de 500 mil membros, sem falar na África, na América Central e no Brasil, em que chegamos muitas vezes a 1/4 da população. Jesus nos alerta para estarmos vigilantes, pois não sabemos qual será o dia ou a hora, mas os sinais nos dirão que o tempo está próximo. Não sei se você percebeu, mas parece que todos os sinais já estão presentes no nosso mundo. O apóstolo Paulo descreveu a deteriorização moral e espiritual dos valores que permearia os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Exatamente por não sabermos o dia nem a hora do arrebatamento, é que o Senhor Jesus nos alerta de várias maneiras, para não sermos pegos de surpresa. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Chegará um momento em que a igreja vai ser subitamente arrancada da terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e em seguida os vivos em comunhão com Cristo serão arrebatados, e todos serão levados a encontrar o Senhor nos ares. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tanto os ressuscitados quanto os arrebatados receberão novos corpos celestiais, glorificados, e serão exatamente como é Jesus. Esse processo acontecerá numa fração de segundo, sem dor, sem sofrimento, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortabilidade. 1 Coríntios capítulo 15, 52 a 53. O cristão aguarda ansiosamente o arrebatamento, pois é nesse momento glorioso que termina todo o seu sofrimento. A maioria das pessoas não estão interessadas em servir a Deus, fazer a sua obra na terra, rejeitam Jesus, não querem compromisso e não glorificam a Deus como deveriam. Pois bem, quando Jesus arrebatar a igreja, o mundo ficará sem apoio espiritual, pois a igreja que ora, que intercede, que expulsa demônios e cura as enfermidades das pessoas, pelo poder do Espírito Santo. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. Saindo a igreja, o Espírito Santo para de agir na terra. Então é o fim da igreja na terra. Hoje pode ser o último dia para você. Se você crê em Deus, entregue-se a Jesus Cristo agora mesmo para ser arrebatado e viver para sempre com Jesus. Que Deus te abençoe, que você tome a melhor decisão. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.